O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer, a lua não brilhará mais, as estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens, com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer estas coisas, ficais sabendo que o Filho do Homem está próximo às portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isto aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho Perdoe os nossos pecados. Dia 25 de dezembro, celebramos o Natal. E no Natal, nós celebramos o nascimento de Jesus. É errado aquilo que eu vou dizer agora, só para a gente pensar. Se Jesus estivesse fazendo aniversário, está. Natal nós celebramos o dia em que a luz brilhou no meio das trevas. Mas se Jesus tivesse, se o Natal fosse o aniversário de Jesus, ele estaria comemorando 2012 anos. Certo? Portanto, há 2012 anos atrás, não existiam as ciências que estudam hoje a Terra, o Sol, os planetas. Tinham algumas pessoas que arriscavam alguns palpites, através da observação, e coisas boas em que eles falaram. Mas entre essas coisas eles diziam que o Sol, que a Lua e que as estrelas eram formados de uma outra matéria, que não a matéria da Terra. E por isso, o Sol, a Lua e as estrelas eram eternas. Jamais elas se desintegrariam, ou eles se desintegrariam. Durariam para sempre. Por isso que o Evangelho de hoje começa com essa ameaça, né? Não é uma ameaça. Jesus dizendo no seu tempo, muitos anos à frente do seu tempo, algo que hoje as nossas crianças aprendem no ensino fundamental. Que o Sol e a Lua e que as estrelas passam, apesar da sua beleza, apesar da sua grandeza. É difícil a gente olhar para o Sol, amanhã cedo, na hora que você acordar, olha para o Sol e diz, nossa, esse Sol vai apagar no dia? Claro, mas não está tão forte, que queima perto da gente. Parece que cada ano que passa ele está mais forte, mas cada ano que passa ele está mais fraco, ele está se esfriando mais. Isso nós sabemos pela ciência. E Jesus então quis dizer que a figura desse mundo passa. Não precisava Jesus ter gastado tinta para dizer isso. Nós observamos isso todos os dias. Nós vamos envelhecendo. Nossos músculos já não são mais aqueles músculos.
televisão. A minha cabeça continua a mesma, continuo pensando as mesmas jogadas, mas a perna já não acompanha mais a cabeça, não acompanha mais o cérebro. Então não dá mais para jogar do mesmo jeito que eu jogava antes. E nós já perdemos algumas pessoas, às vezes pessoas da própria família, pessoas muito queridas que já se foram. Isso tudo para indicar que o mundo passa, tudo esse mundo passa. Mas, ao mesmo tempo, Jesus quer nos abrir os olhos. Não fiquem desanimados, nem percam a esperança como os homens e as mulheres desse mundo. Porque atrás desta crise, atrás dessa passagem, ou depois dessa passagem, encontra-se o Cristo. Quando o sol perder a sua força, quando a lua perder o seu brilho, quando as estrelas começarem a cair dos céus, nesse mesmo momento, concomitante, aparecerá a figura do Filho do Homem reunindo todos os seus amigos. Quando uma pessoa morre, embora seja tristeza, mas naquele mesmo momento da morte, há um encontro com o Cristo. Quando eu morrer, quando você morrer, depois, naquele mesmo momento da morte, nesse momento dessa crise profunda, há esse encontro com o Cristo. E é com essa esperança que Jesus quer nos convidar a viver. É com essa esperança que Jesus quer nos convidar a tomar as decisões do nosso dia a dia. Desde as pequenas decisões às grandes decisões. E para ilustrar um pouquinho isso que eu estou tentando passar para você, eu encontrei nesse livro de história uma historinha. E a historinha sempre faz a gente pensar e a gente grava uma história. Como toda boa história, essa história começa com Era uma vez. Era uma vez um jovem que perguntou para um sábio na Índia: por que existem pessoas que saem facilmente dos problemas, os problemas mais complicados, enquanto outras pessoas sofrem por problemas muito pequenos, morrem afogadas num copo de água? E simplesmente o sábio sorriu e contou uma história. Era uma vez um sujeito que viveu amorosamente toda a sua vida. Quando ele morreu, todo mundo falou que ele iria para o céu. Um homem tão bondoso quanto ele somente poderia ir para o paraíso. Ir para o céu não era tão importante para aquele homem, mas mesmo assim ele foi até lá. Importante para ele era viver amorosamente. Naquela época, o céu não havia ainda passado por um programa de qualidade total. Não bagunçado naquela época. A recepção não funcionava muito bem. A moça que o recebeu deu uma olhada rápida nas fichas em cima do balcão e, como não viu o nome dele na lista, lhe orientou para ir ao inferno. E no inferno, você sabe, ninguém exige crachá, não se pede convite, qualquer um que chega pode entrar. E o sujeito entrou e foi ficando no inferno. Alguns dias depois, o diabo chegou furioso às portas do paraíso para tomar satisfações com São Pedro. Isso é sacanagem, disse o diabo a São Pedro. Nunca imaginei que você fosse capaz de uma baixaria como essa. Isso que você está fazendo é puro terrorismo, o diabo disse a São Pedro. Sem saber o motivo de tanta raiva, São Pedro perguntou: do que se tratava? O diabo, transtornado, desabafou: Você mandou aquele sujeito para o inferno e ele está fazendo a maior bagunça lá. Ele chegou a estudar
escutando as pessoas, olhando as pessoas nos olhos, conversando com todas as pessoas. Agora está todo mundo dialogando, todo mundo se abraçando e se beijando. O inferno está insuportável, parece um paraíso. E então o diabo fez um apelo a São Pedro. São Pedro, por favor, pegue aquele sujeito e traga para cá. Quando o sábio terminou de contar essa história, olhou carinhosamente o jovem e disse: isso que eu gostaria que ficasse no nosso coração. Viva com tanto amor no seu coração, que se por engano você for parar no inferno, transformará lá num paraíso, e o próprio diabo lhe trará de volta a terra. Isso que é viver com muito amor no coração. A gente não pode escolher as crises, e tem muitas crises que a gente nem consegue evitar, tem que passar por elas. Mas a gente pode escolher o modo de viver as crises. Pode viver as crises de um modo desesperado, sem confiança, sem esperança nenhuma, e aí a gente se afunda e leva junto com a gente para a posição do tempo. Mas a gente pode também viver as crises com esperança, com confiança, com a fé no Senhor, com a esperança de que Deus sabe das coisas, Deus conduz as coisas. Não convido dessa atitude hoje. Vamos às nossas crises, né, que Deus permite na nossa vida, com essa sabedoria, aguardando, esperando, sabendo que atrás de todas as crises se encontra o amor misericordioso